Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates noturnos, sempre após o Dois Toques, com as perspectivas dos temas do momento que impactam na vida da nossa sociedade. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação, a sua interatividade. É muito importante. O nosso programa é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. O programa de hoje vai tratar sobre o desenvolvimento da cultura e o Festival de Cinema de Gramado. Como vocês devem estar acompanhando, a RDC está fazendo uma grande transmissão do festival, fazendo aí o dia a dia, né? A chegada dos artistas, as entrevistas exclusivas com as pessoas que estão ligadas no mundo do audiovisual e do cinema e que são destaque e que estão lá em Gramado. Nós temos um estúdio montado em Gramado, e temos uma equipe de produção, e nós vamos fazer daqui a pouco já o link com eles para nós termos essa interatividade, nós aqui no estúdio em Porto Alegre e a nossa equipe em Gramado. Aqui no estúdio comigo, nesta noite, para falar sobre esse tema, nós temos o escritor e jornalista Eg Baldasso, que está lançando o seu novo livro. Eu vou pedir para o Beto mostrar para a câmera. Esse aqui se chama Vai Lá, né, Eg? Outras tentativas de te fazendo entender que a vida é agora. Logo, logo nas livrarias. Setembro, lançamento, livrarias, no site da Publicato, que é a editora que está embarcando nessa aventura. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Perfeito. Tá então o lançamento do livro do Eg, é o segundo livro que o Eg lança, né? E também o Paulo Leônidas, que é, além de diretor, uma pessoa ligada ao audiovisual, foi dirigente de empresas de televisão e também atualmente ocupa aí um espaço que é membro do Conselho Estadual de Cultura aqui do Rio Grande do Sul. Paulo, bem-vindo também. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar um pouco de cinema, então. Vamos falar um pouco e de cultura, claro. De cultura em geral. E direto lá de Gramado, nós temos a nossa equipe, no comando o jornalista Cláudio Andrade. Cláudio, tá aí? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite aí aos convidados do Cruzando as Conversas aí. Sabe que eu sempre dou um jeitinho, adoro o programa, sou teu fã, sou fã do programa e sempre dou um jeito de participar de uma maneira ou de outra. Então a gente vai comentar um pouquinho rapidamente aqui sobre o que está acontecendo no Festival de Cinema de Gramado aqui. Vou tirar o ponto porque o retorno está aberto aqui, eu estou ouvindo a minha voz aqui, senão eu vou ficar com um ish. E é o seguinte, hoje de tarde a gente teve aqui uma das maiores participações aqui do programa, que foi o Maurício de Souza, aqui que ganha o troféu Cidade de Gramado e foi bastante assediado. Como você falou, a gente está com o nosso estúdio panorâmico aqui, do lado da Rua Coberta, do lado do Tapete Vermelho, em frente ao Palácio dos Festivais, nesse 47º Festival de Cinema de Gramado. Então isso facilitou bastante também a questão dos convidados, tanto do pessoal da produção dos filmes como do público, mas principalmente o pessoal da produção dos filmes que passaram aqui pelo estúdio até agora, na metade desta semana de mostra competitiva dos filmes. E eu vou provocar o Cruzando as Conversas dizendo que realmente vários diretores, produtores e o pessoal envolvido nas produções, como eu falei, que estão passando por aqui durante esta semana das mostras competitivas, ficaram um pouco apreensivos com a questão das medidas do governo federal em relação à cultura, em relação à produção do cinema. Mas, de um modo geral, isso ainda não foi colocado em prática. Então, o que a gente viu aqui, Guilherme, foi que a gente está vendo aqui, aliás, é simplesmente uma demonstração do mais alto nível, principalmente do cinema brasileiro, não só do cinema brasileiro, como também no cinema gaúcho, como a gente teve aqui o filme Legalidade,
qualidade que emocionou bastante a galera aqui. Essa noite a gente teve, durante a mostra competitiva, a exibição do filme Hebe, a estrela do Brasil, também os atores aqui, o pessoal da direção, da produção passou por aqui agora, ficou bastante, todo mundo bastante emocionado. E aqui o Matheus, o meu colega, o meu repórter, acompanhou, fez grandes entrevistas, né, durante a semana. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho pro pessoal ali do Cruzando as Conversas, dê a tua impressão aí, Matheus. Boa noite, Cláudio, boa noite ao Guilherme Macalossi, a todos que estão nos acompanhando. Bom, a gente vem acompanhando desde a quinta-feira, quando aconteceu a abertura, então, oficial aqui do festival. E eu estive, Cláudio, acompanhando a mostra de curtas gaúchos, que foi premiado pelo prêmio da Assembleia Legislativa. Também materiais incríveis produzidos aqui no nosso estado. E desde aquele dia a gente vem acompanhando e está presenciando diversos protestos por parte de atores e também de cineastas, uma vez que eles estão reivindicando que mais investimentos aconteçam no cinema brasileiro. A medida, como você mesmo falou, do presidente Bolsonaro há poucos dias atrás, foi de retirar a Ancine do Rio de Janeiro para Brasília. Até no anúncio dessa mudança, o presidente Bolsonaro foi bem claro, dizendo que se fosse realizado obras que agradassem o governo, a Ancine iria permanecer. Isso, aqui no festival, a gente já vem percebendo que gerou um certo desconforto entre a classe do cinema brasileiro, pois estão os artistas, os atores, os cineastas, a produção em si está vindo para o festival trazendo protestos às atitudes do atual governo. Ontem, por exemplo, um dos elencos que chegou pelo tapete vermelho para a apresentação trouxe vários cartazes trazendo um protesto ao atual governo. Com um cachecol vermelho, eles traziam faixas como Marielle presente, cadê o Queiroz e também Lula livre. Eram alguns dos cartazes que esses atores traziam ontem, até foram bastante fotografados em frente ao Kikito. Na mostra de curtas gaúchos também foi muito falado sobre a falta de recursos e as dificuldades que o cinema enfrenta. E também a defesa para que a Ancine permaneça, a Ancine, que é a agência de cinema, é bastante forte. Essa campanha está bastante forte nesta edição do Festival de Cinema aqui de Gramado. Entre outras coisas que a gente vem percebendo, como você disse, o alto nível dos filmes que estão sendo apresentados. É verdade. Não somente brasileiros, mas gaúchos também, né? Isso aí. Então, desculpe, a gente está com uma temperatura aqui de 8 graus, com uma sensação térmica de 6 aqui no Festival de Cinema de Gramado, Guilherme. Mas então a gente começa aí, a gente faz essa participação, encerrando essa participação não menos importante aqui da equipe aqui do estúdio de Gramado, aqui em frente ao Palácio dos Festivais, como eu falei antes aqui, atrás a Rua Coberta, o tapete vermelho, lançando aí essa provocação para o Cruzando as Conversas, então, vendo esse outro lado do cinema. Repito, as produções até o momento estão dando um show, tanto do cinema brasileiro como do cinema internacional e também com o filme Legalidade da produção do cinema gaúcho, 100% gaúcho. Mas a gente está meio que em dúvida, aí o pessoal da área está em dúvida com os rumos da sétima arte no Brasil daqui em diante, Cláudio. certo? Então vai daí, converse com a gente que a gente está assistindo aqui. Fala, Guilherme. Viu, Cláudio? Primeiro lugar, em relação ao Maurício de Souza, eu disse hoje no nosso grupo ali, que mostrou foto, eu assisti a entrevista, é o Walt Disney do Brasil, né? Pela sua criatividade, pelo volume de personagens marcantes que gerou, pela comercialização dos produtos a partir destes personagens, pela influência cultural, o impacto que teve na vida de gerações, não há a menor dúvida. O Maurício de Souza é o nosso Walt Disney e a presença dele hoje aí engrandeceu essa transmissão. Eu acho que transformou, deu um patamar ainda mais elevado porque já está de altíssimo nível. E eu gostaria de fazer algumas observações e passar aqui para os meus convidados para eles também opinarem sobre isso que tu provocaste aqui no nosso programa. Sobre essa questão envolvendo as manifestações, o Matheus também mencionou, manifestações contra o governo em relação à questão da cultura. Essa que o Matheus mencionou ali, do sujeito que levou faixa, cartaz, não sei o que e tal, acho o seguinte, é claro que os artistas vão ter uma visão em relação à Ancine e à lei do audiovisual, que pode ser eventualmente crítica do governo. Eu mesmo acho que em certos aspectos o governo federal está
está no limiar de praticar censura. Se ainda não praticou, está no limiar, ou pelo menos tem flertado com isso. Agora, não adianta a pessoa reclamar e levar e, digamos, desmoralizar o seu discurso com uma faixa escrito Lula livre, que não tem nada a ver com a questão da cultura, e com isso ele acaba dando razão ao governo, porque daí o que o Bolsonaro vai dizer? Viu só? São todos de esquerda, porque essa é a crítica que ele faz. Então, esse cara que fez essa manifestação e envolveu o Lula nela, ele não se dá conta do erro estratégico que faz ao se utilizar desse tipo de ferramenta. Eu acho que a crítica é louvável, eu compartilho em parte dela, mas não acho que de todo seja adequada. Com certeza, né? Eu gostaria de ouvir... Com certeza, muito bem colocado, Guilherme. Gostaria de ouvir a opinião muito do bem Paulo colocado. Leandro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Com certeza. É o seguinte, claro que nós do cinema, a gente tem uma apreensão, né, sobre o que pode acontecer, mas ao mesmo tempo eu não sou tão assim trágico, certo, em relação aos futuros do cinema, tá? Eu vou tentar rapidamente dizer o que eu acho, né? O cinema é uma indústria, né? É uma arte industrial, digamos assim, né? E diferente do artesanato, de outras artes, né? E o cinema, segundo as estatísticas da Firjan, Fundação Getúlio Vargas, é uma indústria que a cada R$1 que tu coloca, 5 volta. É a indústria com mais retorno no país, possivelmente a médio prazo, certo? R$5 volta a cada R$1. Então, assim, não há nenhum momento assim possível em que o cinema vai acabar, certo? Então, eu acho assim, eu acho que é um momento de turbulência, né? Que vai passar. Essa turbulência me parece assim que ela tem um certo exagero de ambas as partes, né? Acho que também a questão da censura que tu mencionasse aqui, uma possível censura, eu acho que as censuras assim nos últimos 3, 4 mandatos no Brasil houve censura velada, certo? Talvez agora uma diferença em relação ao governo Bolsonaro é que ela não seja tão velada, né? Mais explícita. Mas os governos anteriores também, eles, digamos assim, cerceavam certas temáticas, mesmo não admitindo. Só mudou o viés. Mudou o viés. Então havia também uma censura velada dentro dos projetos que chegavam na Ancine ou projetos propostos, né, que na verdade não eram explicitadas. E agora nós temos um governo de um outro patamar que explicita, então isso acaba ficando mais crítico. Mas todo governo orienta ideologicamente a produção cultural. Eu não conheço, eu estou com 65 anos, eu milito na cultura há 40 anos, eu não conheço nenhum governo que nunca ideologizou a cultura. Todos. E para quem está sofrendo é censura, e para quem está praticando é apenas um modo de ver, é uma maneira de continuar aquilo que imagina. Então, quem está sofrendo realmente sente como censura. E quem está praticando esse ato acha que é uma coisa normal. Eu tenho um dado assim que é bacana, até eu queria te comentar, de governos anteriores, né, e o que está agora. Tem um negócio que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que recolhe uma taxa e vai botando um dinheiro lá no BNDES, tá? Atualmente, deve estar para o cinema, porque é uma CID, tu não pode mexer nesse dinheiro, certo? Mas ele está contingenciado. Deve ter lá, assim, uns 14 bilhões para cinema. Sabe o que é 14 bilhões para cinema? É muito dinheiro. Mas esse dinheiro está parado lá e acumulando, não foi só nesse governo. Os governos anteriores, ele também estava contingenciado. Então, assim, antes era 8, 10 milhões, vai caindo dinheiro, agora estamos uns 14 milhões. Mas esses 14 milhões estão lá parados, mas já estavam parados em outros governos. Perfeito. Né? Então a gente tem que ser claro isso também, né? Leônidas, vamos voltar lá para Gramado, com o Cláudio e com o Matheus, para eles fazerem o encerramento da sua participação nesse bloco, porque eu sei que o dia também foi corrido lá para eles. Deve estar frio. E também está frio, acho que eles estão loucos para ir comer um fondue lá em Gramado, né, Cláudio? Mas o negócio é o seguinte, foi bom que a gente lançou a provocação aí, eu achei bem interessante a colocação, as primeiras colocações aí do programa. E
Então é essa, eu espero participar com mais calma, mas a gente continua acompanhando aqui para levar até vocês, então, até o final, para saber, porque a maior expectativa é, enfim, qual o filme, né, Matheus, que vai ser o vencedor aqui desse festival. Exatamente, a gente sabe que tem vários filmes, inclusive o da Hebe, que hoje foi exibido, é um dos filmes que está bastante prestigiado, então, quem sabe pode ser um dos filmes que vai ter premiações. Isso acontece no sábado, onde a gente vai ficar sabendo quem são os grandes ganhadores desta edição do festival. Lembrando que no sábado também estará participando o presidente do júri, que é o jornalista Pedro Bial. Isso aí, então. Valeu, Guilherme. Grande abraço, bom programa para vocês aí. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Sempre com aí o suporte da Claro 4.5G. Tecnologia 10 vezes mais rápida para você assistir, é claro, o Cruzando as Conversas, o Acontece, a cobertura de Gramado e toda a programação da RDC TV, quando e onde você quiser, com a melhor qualidade, com o melhor serviço. Valeu, grande beijo aí, bom programa e até mais. Tchau, tchau. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, trazendo para vocês a análise e os debates sobre os assuntos do momento. Hoje nós temos aqui no estúdio conosco o jornalista e escritor Egui Baldasso, que está lançando seu livro Vai Lá, agora em setembro. Depois nós vamos falar sobre o livro. E também o Paulo Leônidas, que é membro do Conselho Estadual de Cultura e uma pessoa com uma enorme passagem aí por veículos de comunicação e também na área cinematográfica. No primeiro bloco, nós tivemos uma interatividade com o nosso estúdio lá em Gramado. Estamos fazendo a cobertura do Festival de Cinema. Hoje tivemos uma entrevista com o Maurício de Souza, que é uma grande figura aí do meio cultural brasileiro. E vamos voltar aqui para continuar esse debate que foi, inclusive, proposto pelo pessoal lá de Gramado. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDC TV Digital. Muito bem. Vamos voltar aqui, porque eu acho que é importante nós ressaltarmos a importância desse tema que tem sido levantado, inclusive pelo presidente, que tem tudo a ver com a questão do desenvolvimento, principalmente na área cinematográfica. Paulo, tu vinhas falando sobre o fundo que vem sendo contingenciado. Há alguns governos. Alguns governos. E eles vão assim... Como é que ele funciona, esse fundo? Esse fundo é uma CID. A CID é uma contribuição indiscriminada. Eu não sei direito sobre denominação econômica, tá? Uhum. Existem várias CIDs, a gente paga várias CIDs. Tu recolhe isso. A CID vem das taxas do Condecine. Tá? Qualquer obra que tu faz, tu paga uma taxinha. Quando tu paga a conta aí de luz, certo? A gente não vê, mas lá tem um 0,00 que vai para um fundo das energias renováveis. Então, todos esses fundos são, na verdade, captação de taxas de um determinado mercado que tu vai acumulando, né? Então, o cinema brasileiro tem o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o que financia basicamente o cinema. Certo? Sim. E aí todas as TVs pagam, os filmes publicitários pagam, o cinema paga uma taxa, e não é barata, tá? Paga uma taxa e cai no fundo, certo? Esse fundo vem rotineiramente há muitos governos represado. Tanto é que agora nós estamos beirando lá os... Mas por quê? Porque assim, ó... É opção, política econômica... Ele não pode ser deslocado, assim, ele não pode ser utilizado para outra rubrica, né? Porque é uma CID, a CID... Tem fundo específico. As CIDs não podem ser mexidas, digamos assim. Mas o que acontece? Ele contabilmente funciona. Então, se tu represa lá no BNDES 14, 15 bilhões, né? Ele está lá, ele é vivo, ele é positivo. Chega no final do ano, o governo faz uma conta, aqueles 15 bilhões são positivos. E entram na conta do governo, sim, na contabilidade. Então ajuda, digamos, a saúde financeira. Então vários fundos é uma maquiagem financeira. E aí tu represa aquele dinheiro, e o dinheiro fica contemplado como dentro do cofre do governo. Então não é de hoje, não é de hoje. Não é de hoje, vários governos. Então assim, e aí o que acontece? Os governos... aí dá uma gritaria e tal, e o pessoal se move, o governo vai lá e abre uma torneirinha. Aí cai lá 15, 100 milhões, de 15 bilhões, 100 milhões, né? Bom, vamos falar sério. Dá para fazer bastante filme. Aí o que acontece? Abre a torneirinha, o pessoal faz uns filmes e tal, fecha a torneirinha, represa dinheiro, entendeu? Então, as coisas têm funcionado assim há muito tempo, então não é
digamos assim, o atual governo que tem um interesse e tal. Eu acho que os governos anteriores também tinham essa condição, entendeu? Eu acho que dá para falar, né, Egg, que quando se fala de governo aqui nesse aspecto, é lato sensu, governo em geral, né? Seja o governo de agora, seja os governos anteriores. Sim, sim. Cada um tem sua visão em relação à cultura, mas todos têm uma visão sobre cultura. Essa talvez seja a grande discussão e algumas pessoas ficam tão incomodadas, e geralmente setores ligados à direita da coisa, de ter o envolvimento público, de ter o financiamento público dessas obras. Se eu estou no governo, eu quero tal ideologia. Se eu não estou, eu não quero. Então, esse questionamento que parte desses setores de direita, principalmente do envolvimento público em obras, tanto de cinema como de outros setores, é talvez em função disso. Quem que passa essa régua? Quem que cria esses conceitos? Em que contexto isso se vê? A gente viu filmes muito ligados à esquerda durante os governos de esquerda. E talvez agora a gente veja outros filmes ligados à ideologia de quem está no poder. Na minha visão, aí vai um pouco mais de Aliás, o presidente de falou, né, mesmo, que se era para ter, era para financiar determinados mas tipos então, de filmes. Ele fez uma crítica, por exemplo, ao filme da Bruna Surfistinha, que é um filme muito bom, diga-se de muito passagem. bacana o filme. Muito bom o filme da Bruna E teve uma discussão nacional em cima do filme. Bom ou não, pelo menos criou uma discussão e não é ruim realmente. Então, quando a gente está de fora, então tá. Quem tá aquilo lá tá errado. Tá errado até eu não fazer. Quando eu tô dentro, eu posso fazer o mesmo modus operandi, que é o que está sendo, claro. O que está sendo visto por aí. Se tiver dentro de uma linha que a gente goste, que a gente ache interessante, a gente vai bancar. Mas então tu está fazendo exatamente a mesma coisa com uma outra cor. Então essa discussão, eu particularmente tenho a minha opinião que tem que ter o financiamento público, mas pelo menos com um certo limite. E essa informação que o Leônidas traz é no mínimo triste, porque foi desviado completamente o fim, então, desses fundos. Claro, com certeza. Porque tu tem uma criação para fomentar e ele simplesmente não existe mais. Bilionária, eu diria para ti, né? Não é assim milhões, não, são bilhões que estão lá guardados para o cinema, exclusivamente para o cinema, que não pode ser mexidos, mas estão lá num cofre empilhado o dinheiro. E assim tu vai ver... Eu acho o cinema nacional maravilhoso, a televisão brasileira muito legal, né? Mas a gente produz pouco. Né? Eu sei que tem filmes maravilhosos lá em Gramado, eu já vi alguns, assim, são muito bons, mas se tu contemplar isso com países do nosso nível, não estou falando de países de primeiro mundo e tal, mas se tu pegar lá Canadá, Índia, Austrália e tal, os caras produzem 100 vezes mais do que nós. Certo? O nosso mercado é muito restrito. Por que ele é tão restrito? Porque os governos não conseguem encarar a produção audiovisual como indústria. Então os caras ficam preocupados em fazer fábrica de prego, né, que dá muito mais rentabilidade, muito menos, né? E a indústria cultural no Brasil, ela produz muito mais riquezas. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que tu é especificamente da área. Num outro debate sobre cultura, eu coloquei esse ponto. Tu não acha que a indústria audiovisual no Brasil, a indústria cultural, nos Estados Unidos, a cultura é uma indústria. E por isso que eles dominam o mercado global, porque é uma indústria. O entertainment... Eles veem tudo como indústria. A cultura entertainment no mundo é a quinta indústria. Sim. Maior que a farmacêutica. Né? E a gente aqui... Só recentemente perdeu o primeiro lugar, ou perdeu as primeiras posições para dos games. Mas até... Sim, mas ela faz parte do audiovisual. Faz parte do audiovisual. Os games faz parte do audiovisual, né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que mudar é assim, aquela ideia de que o artista, que é um cara que... Você demonizou a imagem. A imagem. E eu acho que o meu governo... apontamento nesse sentido era o seguinte, porque para se tornar uma indústria, ela tem que vender. Sim. Mas eu acho que há um espírito dentro do audiovisual brasileiro ainda meio receoso em transformar uma parte do que faz em produto realmente de consumo. Por exemplo, eu mencionei aqui o Maurício de Souza, ele faz uma grande produção cultural vendável. Claro, quer dizer, ele produz revista em quadrinhos, mas eu não sei brinquedo, se preocupam. Licenciamento de marca, parque de diversão. Claro. Por isso que eu disse que ele é o Walt Disney brasileiro. Para a gente ter uma ideia... Não tem isso no Brasil. Por exemplo, o filme Tropa de Elite, que foi o maior sucesso do cinema brasileiro de todos os tempos, me surpreende que até hoje não tem uma linha de brinquedos do Tropa de Elite. Tipo, camiseta, boné. Essas tudo, coisas. claro. Porque venderia. Eu tenho certeza que venderia. Para a gente ter uma ideia, a cultura como um todo, não só o audiovisual, para fazer o Vai Lá, já fazendo mais uma propaganda dele... Vai lá. Foi envolvido, Vai lá. Foi envolvido a Publicato, que é a editora, foi envolvido por consequência a gráfica, que se envolveu com todos os seus insumos. A partir de agora vão ter sessões de lançamento, vai ter fotógrafo contratado, vai ter equipe de som contratada, vai ter aluguel de lugar.
O lugar, por exemplo, aqui em Porto Alegre, lá em setembro, no Gravador Pub, onde vai ser o lançamento, vai ser numa segunda-feira que costumeiramente não abre, ou seja, a economia do lugar vai ser aberta a mais, garçom, cozinheira. A gente não conseguiu entender. A geração de emprego e renda é fantástica. A gente não conseguiu entender isso ainda. Os empresários não conseguiram entender que não precisa do governo, talvez, se eu investir no Vai Lá, no filme, em todas as áreas eu vou ter esse retorno, o número que o Leônidas trouxe, R$1 retorna 5. É o melhor negócio do mundo. Será que o pessoal não acordou ainda para isso? Eu acho que a gente tá muito... Por exemplo, lá em Farroupilha tem os cenários do Quatrilho. Sim. Uma das regiões mais visitadas por turistas é ali onde foi filmado tem uma obra. Tu sabe que é de 94, o filme é antigo já. Tu sabe que tem... Tu não gosta do Não gosto do Quatrilho? Quatrilho. Gosto do cinema nacional, mas o Quatrilho... Não, mas a gente pode dizer se o filme é bom ou ruim. Pode dizer, claro. Pode dizer. Mas assim, o que eu acho História, que não se entendeu ainda que existe uma relação... Mas é marcante, entendeu? Ali Com se foi certeza, feito com filme. certeza. Tem uma relação direta, Guilherme, entre cinema e turismo. Com certeza, com certeza. E o turismo até pouco tempo também era relegado, Porque o como é a cinema, cultura hoje. né, ele é muito, ele vende turismo. Com certeza. Paris, Londres, quantidade de filmes, aí tu Sabe tu qual vai que é o ponto turístico mais visitado da Tunísia? O local onde foi gravado Star Wars. naquele troço lá, aquele Onde templo. o Luke Skywalker Claro, nasceu, não sei o que e tal. exatamente. E na Nova Zelândia um ponto turístico, que Lá é dos- Hobbiton, que é onde foi Claro. filmado o Senhor dos Anéis. Então é isso. Eu fui é xingado isso. por uma italiana quando eu Tu visitei foi- Roma. foi em italiano, Eu então foi queria, bonito, filho, eu né? queria visitar. Desculpa se vocês não gostam, mas eu adoro Dan Brown, que fez parte um pouco da minha adolescência, quase vida adulta. mas é um sucesso. E eu queria conhecer os lugares onde o livro passou, onde os personagens Castelo passaram. Sant'Angelo, aquelas coisas Falei todas. isso pra Tá. italiana, ela queria me matar. Porque como é que tu vem com esse viés? Eu falei, desculpa, mas é o meu turismo, não é o teu. Mas enfim, por quê? Porque isso aí, a literatura também cria. A literatura, claro, com certeza. Eu quero ir onde o personagem que eu tanto gostei passou, esteve. E eu acho que os produtores culturais e, digamos, a situação governamental são muito pouco instrumentalizados para transformar isso em indústria. Tu dissesse mesmo. Tu tem que fazer, na verdade, a peça, o objeto cultural, na verdade, ele pode se multiplicar em outros objetos. E, na verdade, o pessoal fica restrito, né, a fazer o objeto e não pensa nas reverberações possíveis comerciais. Nos Estados Unidos, tu leva pra TV, um dos lugares, não sei se é um dos mais visitados, mas tem muita procura e só cresce, é a tal da fachada do apartamento da série Friends. Que cada vez mais pessoas vão para aquele lugar, para todo o Central Claro. Só Park. pra tirar uma foto na frente, não tem nada Não tem dentro, nada, só a fachada. nunca foi lá. Claro, o cenário. Transforma-se Foi só- num lugar cult. Claro, o cinema transforma esses lugares, né? E eu acho que no Brasil a gente está precisando realmente de impulsionar essa indústria, porque é uma das melhores indústrias, né, a cultural, porque não polui, tem um retorno bárbaro, gera um monte de geração de emprego, dá felicidade, compra menos remédio, todo mundo é mais feliz. Essa é a cultura, certo? A gente tem que entender que cultura tem isso. As pessoas vivem mais, gastam menos dinheiro em remédio, são mais felizes. E marca, o cinema... Né? Isso é importante, a cultura faz isso com as pessoas. Né? Então eu acho que a cultura tem que ser olhada de um outro viés, certo? E aí eu vou te dar um outro dado estatístico, desculpe eu estar trazendo dados bom, aqui, são bons, mas por há favor. vários governos federais em que tu vê, hoje se tu olhar aquela pizza do governo, né, como é que ele distribui a grana, lá 40 e poucos vai para os bancos e tal, a cultura, a rubrica da cultura é 0,04%. É nada. É nada. Como é que tu quer que a cultura no Brasil se desenvolva se o governo somente fornece como investimento para a cultura 0,04% do seu poder de financiamento? E a falácia de que o brasileiro não consome cultura, o brasileiro não lê, claro, em números reais sim, mas no pano de fundo, a gente conversava fora do ar, as palestras Mas que eu lê faço... menos do que consome lê, filme. Só que, com certeza, mas, Guilherme, por exemplo, há poucos dias eu estava em Vila Flores, na Feira do Livro, fazendo uma palestra com os alunos de ensino médio, acabou a palestra, levei o livro para a banquinha de venda, baixei o preço muito baixo, para vender mesmo, 15, 20 livros numa plateia de 40, 50 pessoas foram vendidos, a gurizada já veio para dar autógrafo, para conversar, ou seja, leem, se interessam, Claro. desde que esteja presente, que seja dentro do roteiro deles e não uma coisa esporádica. A questão do cinema, tu falou do Quatrilho, eu lembro até hoje, aos 8, 9 anos de idade, sei lá, com a idade que eu tinha, a gente assistiu uma sessão pública dentro do Clube do Comércio, que é um clube local nosso assisti lá. lá, sim. Tu devia estar na mesma sessão, talvez, porque foi promovido. Cadeiras de palha, porque não lembro. tinha estrutura. Aquilo lá marcou a criança, que baldaço, que fez gostar.
do cinema, não do filme. Mas marcou. Até hoje eu lembro dessa cena. Então, se tu incute na cabeça da criança, do adolescente, essa cultura, ele vai consumir. É uma falácia que o brasileiro não consome cultura. Não, ele consome sim. E eu tenho uma... E consome cultura nacional. E eu tenho uma convicção... Então, por exemplo, Tropa de Elite, esse é grande exemplo. Vou mencionar aqui os dados, porque eu lembro eles de cabeça. O Tropa de Elite 2... Quantos deu? Faturou 102 milhões de reais. Tu vê, custou 3, 4 milhões. Ganhou, na época, ele concorria, sabe com qual filme na disputa do mercado interno brasileiro? Com Avatar. Ele teve uma bilheteria maior que Avatar no Brasil. E marca tanto... Maravilha isso, né? O exemplo do... Avatar é um filme do James Cameron, o segundo maior bilheteria de todos os tempos. Custou para fazer 100 milhões de dólares, vamos falar 3D sério. 3D o filme, sabe? Esperou anos para ser produzido, porque quando ele foi concebido, perdeu a tecnologia. Complexo. Perdeu pro Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite, agora com o sequestro do ônibus, a primeira frase que veio na cabeça de não sei quantos por cento dos brasileiros é senta o dedo nessa porra. É verdade. Que é uma das falhas... clássicas falas do filme. Claro. E tanto é que logo depois veio o meme do Witzel com senta o dedo nessa porra, que segundo dizem, saiu dele a ordem do tiro. Mas enfim, por quê? Porque o filme marcou e foi consumido ao extremo na época. Eu tenho convicção que o brasileiro tem o DNA na cultura. Porque esses cineastas que estão fazendo esses filmes maravilhosos que estão lá em Gramado, eles não são cineastas, eles são heróis. Porque quem faz cultura, quem quase faz todo cultura é herói nesse país. Mas o retorno é fantástico, tu vê que as pessoas curtem, gostam, vão a shows, e tu vê nessa situação, digamos assim, de penúria, digamos, de investimento, mesmo assim a cultura ela se move, ela é forte, entendeu? O brasileiro gosta desse negócio. O que me preocupa, eu fico interrompendo às vezes, me desculpa pessoal, mas o que me preocupa... Conversas cruzadas, não te preocupa, não tem problema, o programa é para isso mesmo. Uma coisa que me preocupa já há alguns anos, nessa divisão do país, da tal da esquerda e direita, que realmente existe essa divisão clara, é também isso. Eu fui num filme, numa sessão de um filme do Gregório do Vivier, eu acho que era 2016, lá no cinema em Caxias do Sul, tinha 12 pessoas. Porque o Gregório claramente é de esquerda, ele fala que é de esquerda, ele critica o governo e criticava o candidato, e o filme dele era muito legal, era uma comédia romântica bem simples, mas muito legal, divertida, me divertiu. Fez com que o dia valesse. Tinha 12 pessoas. Ele não ficou uma semana em cartaz. Porque ninguém consome. Foi boicotado. Foi boicotado. Houve um boicote branco à obra. Claro, completamente. Com certeza, o público, a grande maioria, à época, e depois se confirmou nas eleições, não queria aquela bandeira que ele está defendendo, e o filme foi boicotado, injustamente, mas ele talvez tenha plantado para isso para muitas pessoas. O que eu acho a maior idiotice do mundo. Eu não vou consumir Chico Buarque, então, porque é de esquerda. Eu vou consumir o Lobão, porque é de direita. Essa divisão que se criou no Brasil é muito ruim. Quem perde é a cultura. Ela é perniciosa. Mas aí eu vou perguntar para vocês se, em parte, isso também os artistas não semearam. Ao fazer uma militância muito exasperada. O Lula Livre, por exemplo, esse negócio do Lula Livre desnecessário, inclusive desmoralizando o próprio discurso pró-cultura. E nós vimos em outras ocasiões, por exemplo, filmes que foram expostos no exterior, os artistas lá fazendo manifestação no Festival de Berlim, dizendo golpe, não sei o que e tal. Sabe, como se o Brasil fosse uma ditadura e tal. Você pode não gostar do governo que entrou, pode achar que o processo não foi o mais adequado, que não era para resultar naquilo, mas você não pode descredenciar o país. E em boa medida eu acho que uma parte, eu não estou generalizando de forma nenhuma, mas eu acho que uma parte, alguns artistas ajudaram também a criar esse clima. Por exemplo, o José de Abreu, que é uma figura que tem se envolvido em muitas polêmicas, e outros artistas do mesmo estilo, que o problema não é expor a sua opinião, é grenalizar, digamos, o debate público. Eu acho que os artistas também fizeram um pouco disso, eu acho que criaram, em boa medida, um ambiente onde as pessoas têm neles inimigos ou eventuais interessados em determinados governos que eventualmente chegam ao poder. Hoje no Brasil é complicado, porque o pessoal da cultura, eles ideologizaram muito mesmo. Eu acho que tem que fazer esse meia-culpa. Eu acho que o pessoal da cultura passou do ponto. E infelizmente no Brasil tu ouve muito mais um cantor de MPB falando sobre política do que um filósofo falando sobre política, né? Então parece que os artistas assumiram esse papel. Falando mais de política do que compondo. Assumiram o papel de pensadores da nação, né? Que na verdade são só artistas, né? Eles, assim como eu também tenho pensamento sobre a política e tal, tudo bem. Mas assim, eu acho que passaram do ponto, porque assim, ocuparam um espaço de pensamento e reflexão sobre os destinos da nação
que eram de outra, que talvez em outros profissionais, cito os filósofos, os pensadores políticos, teriam muito mais condição. Mas o que acontece? Midiaticamente, a cultura ocupou esse espaço. E parece que a verdade está com aqueles que estão com a cultura. E assumiram essa posição, né? Eu noto que alguns... Nos Estados Unidos também é alguns praticavam isso de uma forma mais assintosa e depois acho que começaram a perceber que quem perde é todo mundo. Para citar um exemplo, eu fui no show da banda Teatro Mágico, na verdade do vocalista dele, o Fernando Anitelli, em um ano aqui em Porto Alegre. Se não me falha a memória, é 2017. O auge do Fora Temer. O show era baseado em Fora Temer. A cada 2 músicas, ou o público puxava, porque a sua maioria do público concordava com aquilo, e o próprio artista também incentivava. 2018, insistindo no show, porque gosto muito do artista, enfim, da banda, o público começou e ele mesmo falou, pessoal, passou. Concordo, mas passou. Porque ele sentiu que muita gente na plateia não era daquele viés, claro. E ele, e talvez a cultura como um todo, estava perdendo com aquilo. Claro. E eu pelo menos senti que alguns artistas começaram a entender que granalizar a cultura, quem vai perder é o artista. E assim, ó, tu tá numa posição como artista, digamos, tu é um cantor, tu tá ali no palco. A pessoa que pagou o ingresso pagou para te ouvir cantar. Não é pra ouvir discurso. Aí tu chega ali, tu faz um discurso, nem todo mundo que tá ali concorda com a tua opinião e nem todo mundo ali quer ouvir a tua opinião. Então, a partir do momento que tu se coloca numa posição em relação a determinado acontecimento polêmico, bom, tu vai colher a divisão. Eu sempre estimulando ela. Eu sempre digo, Guilherme, que palco não é tribuna. Tribuna é uma coisa, palco é outra coisa. Então, no palco, tu tem a tua atividade artística. Tudo bem, tu tem um pensamento reflexivo sobre o Brasil. Vai deixar de ter. Então, assume uma tribuna, vem aqui no programa, vai numa tribuna, né, esclarece. Agora, tu subir no palco, em pleno show, como tu dissesse, né, que tem um set list lá de músicas, aí tu vai ficar interrompendo para transformar o palco em tribuna, é muito complicado isso. Muito Agora, complicado. Nada impede do artista colocar sua mensagem na sua obra. Não, claro, filmes, com certeza, com certeza, claro. Música. E aí a pessoa que vai no show, quem quer ouvir aquela música, exato. Claramente. É uma opção, é uma democracia, entendeu? E eu acho que é importante também dizer o seguinte, e daí é uma crítica que eu faço às pessoas, por exemplo, esse pessoal aí que boicotou o filme do Gregório Duvier. É errado isso. Não pode julgar a obra pela opinião do artista. Também tem que ter uma autoconscientização do público. Por exemplo, agora o Zeca Brito fez esse filme A Legalidade. Tem um monte de gente que não gosta do Brizola, tem um monte de gente que gosta do Brizola. Eu garanto que quem não gosta do Brizola vai fazer campanha contra o filme. Sem ter visto. Sem ter visto. Eu, vou dizer, abro porque eu sempre abro minha posição. Não sou fã do Brizola. Mas vou assistir o filme. Eu também não sou fã do Brizola, mas eu vou ver. Da nossa história. E o Zeca Brito é um excelente diretor. Exato. Deve ter, eu não vi o filme, tá? Mas deve ser uma obra com bastante mérito. Com certeza. Mesmo que eu possa não gostar dos personagens e tal, mas a obra deve ter um super mérito, eu tenho certeza disso. Esse outro filme da Hebe deve ser ótimo filme. Porra, já é brilhante. A Hebe é uma personagem encantadora da dramaturgia, do audiovisual brasileiro, né? Uma artista multifacetada. Maravilhosa. Uma vez eu fui buscar a Hebe no aeroporto de Kombi. Conta essa história pra nós. Conta mais. E aí eu era o produtor do filme, né? Não, que filme que era? Era um comercial, tá? Acho que era, uma loja. A Hebe baixou a Hebe de manhã e aí fui eu e um motorista, né? E aí a Kombi, né? A Kombi de produção só tem aquele banco atrás e o banco da frente aquele vazio no meio, né? Aí era a Hebe, nós fomos buscar a Hebe de Kombi, né? Tá, tudo bem. Mas ela era uma pessoa totalmente despojada, chegou ela com as malas, ela mesma botou na Kombi e tal, e sentou na frente, foi maravilhoso. E ela, como é que tá? Tudo bem, Porto Alegre e tal, e eu lá no fundo da Kombi, né? Ah, sim, claro, e ela olhou assim, e quem dirige? Né? E muito engraçado, o motorista é um cara maravilhoso, e tava, não, sou eu que dirijo, o cara. Ela disse, pô, que legal, olhou pra mim, o cara dirige, é diretor, né? E começou a arguir ele, aí chegou uma hora, ele era um cara também muito simples, assim, não, mas a senhora não entendeu, eu dirijo, eu sei, o senhor é o diretor, aí foi aquela confusão maravilhosa com a Hebe, nunca me esqueço disso, uma pessoa muito bacana, o filme deve ser, porque ela era uma pessoa incandescente, uma pessoa luminosa. Como é o nome da artista que interpreta a Hebe no filme? Não sei, mas deve ser. Aliás, tinha uma exposição da Hebe Camargo no Santander Cultural em São Paulo, uma pena que eu não pude ir lá, mas... Grande figura brasileira, né? Figura sensacional, né?
Beto, vamos fazer um intervalo? Vamos para o nosso intervalo? Depois nós voltamos, vamos continuar falando sobre cultura aqui no programa. Não se esqueça, o Cruzando as Conversas, sempre a partir das 22 horas, canais 24 e 524 na net, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Vamos falar depois sobre literatura, já que estamos aqui com o EG, que está lançando seu novo livro. Vai lá, já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, nesse bate-papo sobre cultura. Hoje estamos aqui no programa com o Eg Baldasso, que é jornalista e escritor, e o Paulo Leônidas, membro do Conselho Estadual de Cultura, também diretor, integrante aí do mercado audiovisual aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. De segunda a sexta, você nos acompanha através dos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Beto, quanto é que tá o Internacional, hein, Beto? Tu não sabe? Hoje tu não tá sabendo, né? Ontem ele chulhou 1-0 pro Palmeiras, né? Pô, eu não vi nenhum foguete. Então silêncio significa que tá empatado. Porque poderiam ser fogos do Grêmio ou fogos do Internacional. Os que sobraram de ontem? Os que sobraram de ontem. Muito bem. Os gremistas... Não, eu sou gremista, eu só faço piada em cima de mim mesmo. Sobraram de ontem, história hoje, né? Se o Flamengo fizer um gol... Acho que ficaremos abraçados nessa. Eu acho que sim. Bom, vamos voltar aqui para falar sobre cultura na área da literatura, que eu acho que também é importante e tem um papel muito grande. Mas o Brasil, ele tem... Se o mercado do audiovisual é ainda pequeno diante de uma nação com 200 milhões de pessoas, o da literatura é ainda menor. O Brasil é um dos países onde tem a menor taxa de leitura per capita. Se não me engano, é um livro por ano. As taxas são muito menos. baixas. Acho que é menos até. Às vezes uma orelha de livro por ano. Não se sabe ao certo. E com isso, eu abro esse segundo bloco te perguntando, o que te faz lançar livros? Muito certo da cabeça eu não sou, talvez. Sonhador, idealista. Eu acho que quem escreve o escritor por si só, eu acho que é um sonhador. Mas é a vontade. Primeiro, a escrita para mim sempre foi um desafogo, de talvez não enlouquecer mesmo. Oficialmente tenha sido evitado em função da minha escrita, da minha relação com as palavras, mas me faz querer plantar isso. Quem faz um filme, quem lança um livro, talvez tenha a mesma animação, a mesma empolgação. Que é como eu falei, quando eu vejo um adolescente, quando eu vejo qualquer pessoa com o meu livro na mão, é algo que me dá não um ego, mas ver uma pessoa com um livro na mão. Então, o Eg Baldasso, que foi adolescente, entrou nesse caminho, nessas palavras, de uma forma até meio sem querer, porque, assim como quase todo o brasileiro, pai e mãe não eram afeitos à leitura e tudo mais, mas eu criei essa empatia com o livro, que é alguma coisa que eu falava com o Vitor, até que é colega do Leônidas do Conselho. Que o Vitor é o teu publisher. É o diretor da Publicato, que é quem vai tá trabalhando o livro. A gente falava dessa questão do porquê que eu trabalho o livro, do porquê, ele me fez praticamente a mesma pergunta, que é o meu sonho de ver os jovens, talvez depois que virem adultos, que tenham uma relação com o livro que eu tive. Eu tive o livro como um amigo, eu tive um livro como um apoiador. Quando eu comecei as minhas primeiras questões existenciais lá na adolescência, que era de família, de relacionamentos amorosos, de futuro que era completamente imprevisto e ainda é. Mas eu via no livro, quando eu estava passando por um perrengue em casa, eu encontrava no personagem o mesmo perrengue, não estou sozinho. E isso se repetiu e se repete até hoje. E eu percebo que o brasileiro nunca teve, ou poucas vezes teve essa explicação. Tá com um problema, tá com uma dificuldade, tu não consegue se abrir com os outros, muitas pessoas são introspectivas, ou mesmo quem tem muitos amigos não consegue levar os reais problemas, no livro tu vai achar. Tu vai encontrar alguém com uma angústia gêmea tua. Sim. E eu não tive isso como adolescente. Eu não tenho isso como adulto. Ninguém me fala, no livro tu vai achar. Dizem que o livro, aqueles clichês de que o livro tu viaja, que o livro são importantes. Mas e o real? Cara, busca no livro que tu talvez está procurando em algumas coisas que tu não está encontrando. Então esse recado eu estou tentando passar primeiro para os jovens, para os adolescentes, nessas palestras e através do livro, e cada vez mais um público generalizado, para que esse público entenda que muitas coisas podem ser encontradas na literatura. Obviamente não só no que eu escrevo, mas de muita gente que já escreveu e continua escrevendo. Eu vou fazer aqui uma provocação, eu gostaria de ouvir do Paulo também a avaliação dele em relação a isso.
Tu não acha que o nosso sistema de ensino mata os potenciais leitores? Completamente. Porque assim, já não há uma cultura da criança ler desde a infância. Eu comecei lendo mesmo Turma da Mônica. Ótimo. Série Vagalume, meu. Série Vagalume. Turma da Mônica, e depois os meus primeiros livros, olha só que loucura. Os meus primeiros livros foram do Monteiro Lobato, que é um escritor maravilhoso. Hoje é chamado de racista pelo pessoal do Politicamente Hoje ele não Correto. existiria. Hoje ele não conseguiria financiamento. Não conseguiria financiamento. E também, junto com Monteiro Lobato, Isaac Asimov. Maravilhoso, as ficções Li científicas. Fundação, foi um dos primeiros livros que eu li. Maravilhoso. Tu não era uma criança muito comum, né? Eu sou meio louco. Ok. Bom, Monteiro Lobato com Isaac Asimov é um negócio meio estranho. Mas tudo bem. Já notou aqui que nós estamos falando de 3 tipos literários: quadrinhos, literatura brasileira no mundo da fantasia e ficção científica, que trabalham com o imaginário e que são coisas mais acessíveis do que a linguagem mais rebuscada, Erudita, né? De um Machado de Assis, Assis. Claro. De autores mais complexos, né? Então, pensa Claro. o seguinte, o aluno chega no 2º grau sem nunca ter lido nada. E daí os primeiros livros que ele vai ler, porque cai no vestibular, cai no Enem e tal, são essas obras complexas, que são as últimas obras que tu tem que ler depois da tua formação como leitor. Depois que tu acumula um monte de coisa, Tu dá não pra acha- ler, né? E daí a pessoa vai ler aquilo e não consegue ler aquilo. Claro. Ou seja, ele está se tornando um anti-leitor. Porque ele vai pegar se nojo afasta. da leitura. Eu Tu acho concorda? eu acho que tem 2 problemas graves em relação à literatura. Uma começa lá pela educação, que eu acho que não se educa na maneira correta a literatura no Brasil, né? E eu concordo plenamente contigo, os livros ficam chatos porque são complexos, né? Por exemplo, Harry Potter formou uma geração de leitores. Maravilhoso. E a outra coisa que eu acho também que, assim, digamos assim, inibe isso é que o livro é muito caro no Brasil. Caríssimo. Né? E eu acho que não tem políticas públicas para livro, né? Assim, eu vejo outros países aí que, os caras não pagam imposto. Tu quer abrir uma livraria em Paris, tu não paga imposto nenhum. Aliás, o mercado editorial brasileiro está em crise. 2 das maiores empresas do ramo estão fechando as portas. As taxas são os Cultura impostos. e Saraiva, né? Aí tu tem imposto em cima de... Mas como é que um Brasil, um país que quer se desenvolver do ponto de vista cultural, taxa imposto sobre livro? Ou tu quer abrir uma livraria, alguma coisa assim, tu é taxado que nem qualquer borracharia. Nada contra as borracharias, tá, pessoal? Sim. Mas assim, eu acho que tem que ter um carinho sobre a literatura e a cultura. Tu não tem, entendeu? Tu vai em outros lugares. Eu tava lá em Paris, assim, na Sorbonne, um monte de livrarias. Eu digo, mas como tem livraria? Claro. Tem pouca livraria no Brasil, né? Aí o cara disse, tem bastante, o pessoal lê, é culto, tá, tudo bem, e são baratos e tal. E ele disse o seguinte, e a gente não paga nenhum imposto para ter livraria. É inacreditável. E essa questão que tu levantou, Guilherme, além de ser uma coisa chata, pesada para o adolescente, é sempre na iminência de uma obrigação de ler. Isso. Tu tem que ler para ganhar o tal do ponto, não passar na tal da tu prova. Gosta. Tu não vê com prazer aquilo ali. Um amigo meu odeia ler, comprou meu primeiro livro, e ele falou, esse aqui é o terceiro livro que eu vou ler. O primeiro foi O Gaúcho, por causa da escola, depois o do Darley, porque eu gostava do Darley, e agora o teu Obrigado, porque tu é meu amigo. Tudo na vida dele foi obrigado, a não ser o Darley lá que ele leu por prazer. Ele nunca foi lá numa livraria e pegou um livro que ele achava que era interessante. E como tu falou, mataram o leitor. Mataram o leitor. Mataram o leitor. Quando eu acho que se ensina muito pouca literatura. Eu acho assim que os livros, na verdade, a pessoa dá para ler. Em vez de fazer leituras dramáticas, assim, tu tem lá um livro que tem 4, 5 personagens. Pega os alunos, cada um é um personagem, entendeu? Começa a brincar um pouco com a literatura, isso, né? Eu acho que desmistifica um pouco a literatura. Eu acho que é muito engessado isso, né? Então eu acho que tu tens razão, Guilherme. E o interessante é que não lê em estágio nenhum da vida. Não, mas é que no nascedouro tu já tá... Tu traumatizou. Já tá moribundo no nascedouro. Que coisa chata. Vai perder tempo e tal, né? Claro. E aí, quer dizer, digamos assim, a literatura ela é muito interessante, mas ela não é uma ação passiva, né? Então, acaba tendo essa ojeriza a literatura, o cara liga a TV, sofá, fica mais confortável. Eu, por exemplo, que leio muito, tenho, aliás, o meu único instinto consumista em relação a livro, porque assim, eu compro e boto lá para pegar poeira, porque eu tenho outros para ler, né? Então, sim, claro, todo mundo é assim. Consumista. Esse é o meu consumismo. Eu não estou fazendo isso para... o Guilherme é muito culto, não sei o que. Cada um tem seus prazeres. O meu é comprar livro.
E eu tento variar as minhas leituras, Certo, porque claro. eu tenho as minhas leituras de obrigação, que eu gosto, mas são de obrigação. Como jornalista da área política, eu tenho que ler ciência política, eu tenho que ler livro de biologia, eu tenho que ler livros de economia, que são de uma leitura mais difícil, Sim. mas eu tento variar com livros que eu possa desligar o cérebro, sabe? É que Claro. nem ir no cinema, né? Tu vai assistir o Avengers não para tu ficar mais culto, tu vai Claro assistir que o não. Avengers para se divertir, ponto. Né? E assim como tu pode assistir um filme mais denso, que conta uma história mais dramática, que tem uma história mais intimista, que vai te fazer pensar, eu faço isso. Agora tem gente que não faz nenhum dos dois. Exatamente. E esse é o problema. Agora nós Tanto é que no Brasil se tornou... O meu amigo Carlos Andreasa, que é o diretor da Record, ele diz que aqui no Brasil o grande campeão de vendas durante um período de tempo, agora eu acho que nem tanto mais, porque perdeu um pouco a força, mas 2 anos atrás eram os livros de colorir. Claro, deu aquela febre de colorir. Lembra? Claro. E os youtubers agora devem ter passado talvez essa faixa. Mas os livros Essa dos imagem- youtubers são os livros mais vendidos. Claro que são. Porque eles Acertaram atacam o target. público-alvo. Acertaram o target. Exato. Claro. Mas esse ponto que tu citou, Guilherme, talvez seja uma explicação muito importante. O Guilherme é muito culto e tal. Eu, às vezes, quando morava em Farroupilha, ia no Parque dos Pinheiros, eu faço propaganda da minha cidade por onde eu vou. Eu ia pro Parque dos Pinheiros, um parque muito bonito que a gente tem lá, e eu ficava atrás da árvore, ou pelo menos nas escadas mais altas, para não ser visto. Porque eu tinha, vão ver o lendo e vão dizer, olha, o Eg tá aqui só para se mostrar, só para se exibir. Uma aberração. Bobagem. Por quê? Claro, Porque se claro. botou uma marca no De intelectual. quem lê é um cara afastado, chato, erudito, é um cara que tá... meio nerd e tal. E mal comparando esse tempo que eu fiquei fora, que eu morei... Apesar de eu ser nerd. Quando eu morei na Também. Irlanda, eu via moradores de rua lendo. Claro. E uma vez eu pensei, esse cara deve estar com o livro na mão para ser um chamarisco de gorjeta, não, de fim de dinheiro, de ajudas. Eu passei por ele umas 3 semanas consecutivas em períodos diferentes, era 3 livros diferentes. Ele estava consumindo, ele estava lendo. Porque um morador de rua ou outra pessoa qualquer que está no ambiente público não se importa com quem vai ter uma imagem dele. A gente se importa porque sou muito culto, sou muito intelectual. Não. É o meu prazer, é o meu hobby, é a minha satisfação. Se eu fosse, digamos assim, dentro da estrutura de um governo, da Secretaria de Cultura Nacional, eu juntaria alguns prezados aí, eu faria uma lista assim de os 500 melhores títulos da literatura brasileira, 500 melhores títulos da literatura brasileira, assim, ao longo do tempo, inclusive Machado de Assis, e os modernos, youtubers, todo mundo, os 500, o Vai Lá, né, eu pegava 500 que são realmente importantes, mas não são importantes porque tem 700 páginas, não, mas são importantes porque pode mobilizar as pessoas. Esses 500 é de graça, não tem imposto, não tem nada, manda imprimir, entendeu? Custa 5 pila. Menos que um carteiro de cigarro. Um livro tem que custar Isso, 5 reais, entendeu? gente. Um livro tem que custar não pode 3 custar reais. 40, 50 reais um livro. Em Aí tu vai sebos. ver ali boa parte desse preço que No é. Brasil, num país onde tu tem Imposto. uma renda média de R$800, que essa é a renda média do Brasil. Tu vai pagar 40 um livro? Esquece. R$100 um livro. Sim, tô falando dos 40 40 é tu acha os... promoção, não é fácil achar livro de 40 reais hoje em claro. dia. Então não, Hã? inibe, não. Então Quando assim... nos sebos os livros custam caro. É inacreditável. Um livro usado, velho, custa 35, 40 reais. Mas eu não desisto do Brasil, viu? Não podemos. Não, mas eu acho que Não. nós estamos aqui falando sobre, Eu não sobre desisto, sou o muito confiante, desenvolvimento da inclusive. cultura. Nós estamos falando de desenvolvimento da cultura para chamar esses pontos que são Claro. importantes. de A serem- Nelly da Pignon, que foi uma escritora, artista, né? Aliás, poetisa, maravilhosa ainda, ela tem uma frase muito legal. Apesar da gente falou mal do Machado de Assis aqui. Não, acho que foi mal. não foi mal. Na erudição dele, eu considero o maior escritor brasileiro. Mas não ela tem uma frase, Vamos cara. falar, ele não é um claro. autor para alguém que Não, tá 13 anos, 14, 15. Não é uma coisa pop, né? Então, é assim, pop. o que acontece? Mas ela tem uma frase muito bacana sobre o Brasil, ela diz o seguinte: um país que gerou um Machado de Assis tem que dar certo. Mas gerou tantos caras bons. Não Tem é que só dar Machado, certo. né? O cara escreveu daquele jeito assim. Se o Machado de Assis fosse francês, Nossa. ele teria uma estátua no centro de Paris. Com certeza. Entendeu? E aqui a gente fica. O livro dele estaria sendo mediatizado em tudo. Quer dizer, nós temos essa dificuldade aqui no país. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Acho que sim. Temos vamos espaço, vencer. tem, campo tem. Pô, Tem que ter 200 interesse. milhões de habitantes, pelo amor de Deus, se a gente fizer um pouquinho de política cultural, isso aí decola. Não tem como não decolar. Não, mas eu acho que existem bons casos que a gente pode explorar. Por exemplo, o Nelson Rodrigues, o grande literato brasileiro,
cronista fantástico. Maravilhoso. As suas obras são populares. São populares? Foi claro. feita a série A Vida Como Ela É, baseada nas suas crônicas. Teatro maravilhoso, né? Tem múltiplas Mas interpretações. talvez é um outro Mas personagem. Seria um outro personagem hoje, contemporaneamente, Não que não teria financiamento público. Ele era politicamente incorreto. Na verdade, ele era apoiador do período militar. Ele era bem reacionário. Agora, nas fases anteriores, não teria vez. O outro que é um grande literato que tem um filme muito conhecido baseado na sua obra é o Ariano Suassuna. Porra, maravilhoso, né? Muito bom. Aliás, eu recomendo a todos que queiram se divertir, assistam as palestras do Ariano Muito Suassuna bacana, no YouTube, né? Porque são maravilhosas. Tem no os YouTube causos algumas muito e tal, legais, né? Ele falando que o mundo se divide entre quem Quem foi e foi quem pra não foi Disney. pra Disney. É muito né? bom, muito bom. Falando sobre como é que era a concepção dele de criação, da criação, que ele era uma pessoa muito religiosa. Muito né? religiosa, sem dúvida. Curioso a personalidade, porque era presidente de honra do PSB, do PSB, ou seja, um homem de esquerda, mas ele era uma pessoa profundamente religiosa, né? Claro. É uma dessas figuras assim que tem que ser estudadas. Então, eu acho que tem muitos elementos aí que podem ser utilizados como estímulo para que se tenha um futuro mais, digamos, sustentável para a cultura. A cultura tem que ser encarada como indústria. Não tem saída. Os outros países já encaram ela como indústria, falta nós, Brasil, entrar nesse rol. Entendeu? Qualquer país sério hoje encara a indústria como cultura. É isso. O cinema argentino é muito mais forte que o brasileiro. Né? Com certeza. Em Infinitamente função mais disso. forte. E olha o tamanho deles, em território pelo menos. Claro, e público também, se tu pensar, né? E o livro também é uma comparação completamente trágica para nós em relação à Argentina. Per capita, a gente passa uma vergonha. O nosso 7-1 da Alemanha não passa nem perto do que a gente toma na Argentina em questão cultural, tanto na literatura quanto no audiovisual. Por uma questão, talvez, cultural de uma vida toda, mas que pode ser mudada. E os investimentos lá são mais pesados que o nosso, proporcionalmente também, na cultura. Né? Então isso ao longo do tempo vai tendo Os filmes argentinos já chegaram a receber Oscar, né? Já receberam. Bom, eu brinco assim, os conseguiu argentinos são complicados, cara, porque assim, para nós é complicado. Os caras fizeram Maradona, né? Tem Papa. Tem uns 4 ou 5 prêmios Nobel. O Brasil até hoje não tem prêmio Nobel, cara. O México tem prêmio Nobel, a Colômbia tem prêmio Nobel, a Argentina tem prêmio Nobel e o Brasil, que é o país poderoso, não consegue gerar... O Brasil tem o prêmio Ig Nobel. E não vai ser batendo um contra o outro, que pensa Claro diferente. que não. Tem um autor que fala, eu sempre esqueço, porque eu sou péssimo com Claro, os autores. aqui ninguém está poupando os argentinos das suas idiosincrasias. Não, claro que não. Eles vão enfrentar a Eles Cristina vão- Kirchner de novo, não vai ser nada bom para eles. Mas tudo bem, né? É. Esse autor, eu preciso lembrar e sempre decorar o nome dele, que ele fala que só admite a diferença, ou pelo menos convive tranquilamente com a diferença, quem lê, e lê literatura. Porque ele convive com um personagem que ele discorda politicamente, ou de forma ideológica, mas ele gostou do personagem, ele acompanha ele até o final. Ou ele, embora odeie o que está sendo tratado no livro, de uma forma política, mas ele quer saber o final da história. Então ele espera a história acontecer. Então eu vou esperar o discurso contrário a mim acabar para eu ver se eu gostar ou não. Eu não vou tentar interromper porque ele pensa diferente. Eu adorei quando eu li isso aí, porque talvez seja isso. Quando tu acostuma o adolescente a ler até o final uma obra, mesmo que ele não goste daquilo, e vai ensaiando esse tipo de coisa, o adulto vai ser um cara que consegue escutar pelo menos. Não precisa concordar, mas eu preciso respeitar o que o Leonardo está pensando. Porque eu respeitei o personagem. Então, essa visão, se a gente conseguir colocar desde cedo lá na cabeça do brasileiro, esse brasileiro talvez vai ser um cara que vai respeitar um pouco mais a diferença, que é o que a gente está sofrendo muito E, aliás, de não respeitar. e vai solucionar um grande problema, que é o problema da escrita no Brasil. Né? Porque só lendo a pessoa aprende a escrever. Só. E Exatamente. é o recado que eu mais passo para os adolescentes. Quem nas não lê palestras. não sabe escrever. Por que tu só consegue aprender a escrever direito quando tu lê? Porque tu lê faz com que, sem perceber, Está impregnado. né, tu aprenda o estilo dos autores. Tu vê onde vai a Exatamente. vírgula, Conforme tu vê onde vai. tu não precisa saber nenhuma regra Não, de gramática eu não para sei. aprender a escrever. Eu não sei como eu escrevo até hoje. Eu não sei o que é um pronome, eu não sei o que Nada. é. Claro. Eu não sei Tu explicar. sabe organizar as frases. Por quê? Porque Exatamente. tu lê. Claro, com E certeza. Tu lembra de como é que os grandes autores escrevem. Tu incorpora o estilo dos autores no teu estilo. E no fim das contas, tu cria o teu mesmo com base nas leituras que tu fez. Tu sabe Isso que- é uma coisa que só quem lê. Hoje eu estava na É que nem desenhar. prática que hoje eu estava lá na universidade, só para te dar lá na universidade tinha uns mestrandos lá, né?
E aí, como é que tá a dissertação e tal? Porque, pô, até uns temas legais que a gurizada lá escolheu e tal. E eu digo, como é que tá a dissertação? Não, eu tô com... E a pesquisa, não, pronta e tal. E agora, já passou 2 anos, vamos, né, vocês não vão se qualificar, né, e tal, né? Aí, quase todos disseram assim para mim, são jovens, né, recém-egressos da universidade que estão fazendo um pós. Eles disseram assim, mas eu não estou com dificuldade de escrever. O cara tem toda a pesquisa, tem a ideia, tem todo o troço, mas não consegue escrever. Não é então, do campo assim, dele. o cara não está sendo barrado. Até conversei com um dos orientadores, assim, pô, com os caras, a dificuldade é escrever. E tem um detalhe que vai muito além da área da literatura, né? O escrever no geral. Não escrever no geral, claro. Por exemplo, engenheiro escreve parecer. Parecer de obra. Sim, relatório, relatórios, claro, memoriais descritivos. Advogado escreve petição, que eu já vi petição escrita por gente analfabeta, uma coisa incrível, sabe? E Jornalistas isso é fazem isso, Guilherme. jornalista Jornalistas, nem fala, né? Jornalista É caótico, gente, é caótico. Jornalista nem fala, jornalista tem obrigação. E jornalista lê pouco. Jornalista lê muito notícia de jornal, escrita por jornalista, e pouco livro. E deveria ler muito livro. Muito no varejo e pouco no atacado. Eu acho que jornalista tem que ler jornal. Mas eu acho que jornalista tem que ir além do jornal. Mas ele não queria aquilo que tu falou, aquela questão de pegar a linguagem do autor, de incutir na cabeça, mesmo que de forma inconsciente, tanto vocabulário quanto pontuação, quanto toda uma gama que tu aprende. O jornal não te ensina isso, é tudo muito factual, objetivo. Antigamente, os jornalistas eram todos escritores. Sim. Ou tinham produção literária. Rodrigo, em paralelo. O Nelson Rodrigues era um escritor e jornalista. Claro, editor de Paulo jornal. Francis, Editor de jornal. Editor de todos jornal. eles eram. Claro, exatamente. O Castelo Branco. Claro, exatamente. Autor. Claro. Nós podemos citar aqui vários que são... Isso se perdeu. Isso se perdeu. Hoje só tem o jornalista, o cara que escreve notinha. Entendeu? Isso é ruim para o jornalismo. Porque fica uma coisa... Claro, a necessidade dos tempos da informática e das redes sociais faz com que tu tenha que ter um poder de síntese maior. Mas tu não pode se resumir a isso. Tu não pode ter preguiça de escrever a mais. Tu tem que esperar mais também do teu público. Né? Aliás, isso é uma discussão que eu tenho, inclusive, com o meu colega aqui, o Ribeiro Neto. Né? Por quê? O que o Ribeiro nos diz? O Ribeiro, quando eu escrevo um texto, assim, alguma coisa tipo... eu já vi ele criticando. Vocês escrevem isso, ninguém lê e tal. Eu escrevo. Mas não precisa ninguém ler. Eu escrevi. Isso aí. Muito bem. Senhores, nós estamos nos encaminhando para o final do programa e eu vou pedir para vocês que vocês falem um pouco sobre o que vocês estão fazendo nesse momento. Né? O Leônidas lá no Conselho e o Eg em relação ao livro. Então, eu vou começar pelo Eg. Eg, teu livro, quando é que sai? No que ele foi baseado em termos de ideia e do que ele trata? O Vai Lá é uma provocação, digamos assim. Então, hashtag Vai Lá e outras tentativas de te fazer entender que a vida é agora, para onde eu mostro. Mostra ali, aqui, câmera atrás. Porque ele surgiu exatamente das redes sociais, por isso o hashtag, aproveitando também a onda do momento. Nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook principalmente, vem se divulgando vídeos que eu coloco a minha forma de ver a vida. A forma como eu encaro o meu dia a dia, o meu cotidiano. Sou um cara muito otimista. Desde novo eu fui assim, não perco agora, eu sempre falo que eu sou gremista, então eu meio que sou obrigado a ser otimista. O Flamengo ganhou de 2-0. Eu não vou comemorar com tanta ênfase, mas a vontade é muito grande. Eu passei 15 anos sem ganhar nada, então eu sempre tive que ser otimista. E a visão de mundo, de ser otimista e de a única forma de a gente melhorar, tanto na cultura quanto todos os aspectos humanos que a gente carrega, é através das relações humanas. É de fazer o bem, é de entender, ou pelo menos tentar entender o outro. Então tudo isso virava e ainda vira os meus vídeos, e em uma determinada situação, uma amiga me colocou um desafio: Eg, quando é que tu vai transformar isso em livro? Porque ela sabia que eu sempre queria escrever mais livros além do primeiro, que é o Sequência de Rabiscos. E nesse bate-papo, nessa conversa, acabou tornando corpo. Encontrei a Publicato pelo meio do caminho, o Vitor lá da Publicato, que gostou do desafio, e a gente está lançando então, já está em pré-venda no site da Publicato, publicato com 2bs.com.br, e em setembro, em Porto Alegre, no dia 23 de setembro, o lançamento então, aí sim, a partir de lá, venda tanto no site quanto em livrarias, a gente vai definir ainda os focos. Vai ser no Gravador Pub,
Eu vou lá, hein? É legal. Por favor, os dois já estão convidados, Vamos todos ver o se pessoal também tá convidado, vamos conversar mais sobre isso até lá. É às 19 horas do dia 23 de setembro, uma segunda-feira à noite. E aí sim, lá também vai ter um bate-papo com alguns amigos e para falar um pouco do Vai Lá e do que está presente nele. Que é realmente uma forma, talvez, de provocação e de dar uma visão diferente para o nosso mundo. Eu tenho percebido que as pessoas estão cada vez mais enfurnadas em si mesmas, as pessoas estão vivendo uma rotina completamente desenfreada e ninguém está parando para ouvir ou pelo menos se escutar. Eu não sou coaching, eu não falo nada sobre esse universo, embora respeite quem o faça, mas eu trabalho na minha visão de mundo, como eu percebo as coisas e coloco para vocês. Se vocês querem ouvir isso ou não, querem trabalhar isso ou não. E o feedback do público é problema de vocês. Como bom autor tem que se portar assim mesmo. O público recebe aquilo. Eu sempre falo, voltando um pouco do nosso assunto antes. O público é autor de novela. Não precisa ser refém. O Chico Buarque escreveu Apesar de Vocês para a ditadura. Apesar de você para a ditadura. Para mim aquilo era uma história de amor. E eu vou morrer achando que Apesar de Você é uma história de amor. Então quem me lê, pega aquilo para ele da forma que quer e se quer. E essa provocação, ela tenta ser saudável e a gente buscou trabalhar isso no livro. Ficou, modéstia à parte, e sou suspeito por falar, mas ficou muito bom o material. Porque são textos curtos, são mini crônicas, digamos assim, do dia a dia, da forma que a gente pode encarar o nosso dia a dia. É o teu material audiovisual transcrito, basicamente. Exatamente. Então, como eu não trabalho com audiovisual, ou sou apenas um leigo no assunto, gosto de trazer para a literatura e tá jogado então no hashtag Vai Lá. Fiz o processo inverso e nem foi ideia minha, foi ideia de uma amiga, Ana Carolina, inclusive, que teve uma ótima ideia e virou esse material que a partir de setembro então vai estar para o pessoal e quem quiser já adquirir já está no site da Publicato. Então tá aí. Obrigado, Eg, por ter participado aqui. Agradeço muito o convite, prazer conhecer o Leônidas, tá no teu programa, Guilherme, e sempre que tiver à disposição, hashtag Vai Lá. Perfeito. Paulo Leônidas, e o trabalho lá no Conselho Bom, eu agora Estadual de eu Cultura? estou conselheiro agora, neste momento, agora eu vou passar um período lá. O Conselho, ele é um órgão de governo extremamente importante, porque se tu pensares que boa parte da cultura gaúcha passa lá pelo Conselho, né, pelos financiamentos públicos lá, e atualmente nós estamos realmente a Secretaria da Cultura está em vias de propor uma nova lei de incentivo à cultura, né, uma reformulação. Eu acho que vai ser importante, né, eu acho que é um gesto do atual governo de mobilizar, de renovar, né, de evoluir a lei, né, e o Conselho está, digamos, atento a isso, né, essa provocação, está sendo parceiro. Nós tivemos a visita lá da Secretaria de Cultura lá no Conselho, está havendo um diálogo franco, né, eu acho muito importante nesse atual momento do Rio Grande do Sul, esse diálogo sobre a cultura, que era, olha, um acontecimento bastante raro isso, eu diria. Né? Então, eu acho, assim, sou bastante otimista, né, que a gente possa ter caminhos mais frutíferos para o futuro. Muito bem. E eu gostaria de mandar aqui um abraço para Ana Fagundes e também para o Gilberto Baum, com quem eu falei para estarem aqui presentes. Infelizmente, a agenda não permitiu, mas numa outra oportunidade, os dois já conversamos, vão vir aqui. Que bacana. Para o Vitor também. Para o Vitor também, falei com ele. E eu gostaria de agradecer a presença tanto do Leônidas, obrigado, Leônidas, por ter vindo eu aqui que agradeço, programa, pela disponibilidade, e também ao Eg por também ter vindo aqui na edição de hoje. Obrigado, Guilherme, prazerzaço. E agradeço também a nossa equipe lá em Gramado, Cláudio Andrade, o Matheus Leal, o Giovanni, a toda a equipe da RDC TV que estão fazendo essa baita cobertura do Festival de Cinema. Assistam a nossa programação nos canais 524 e também 24 da NET ao longo do dia, transmissões e programas feitos diretamente de Gramado no nosso estúdio lá na Rua Coberta. E se você está por Gramado ou se vai a Gramado, não deixe de passar lá para dar um oi para a nossa equipe, sempre é muito importante a interatividade com o público. Muito obrigado a todos, voltamos amanhã para falar sobre política, questões relativas à Operação Lava Jato, lei de abuso de autoridade, também a polêmica com relação ao COAF, tudo isso na edição de amanhã, que promete ser mais quente que a de hoje. Hoje foi tranquilo, bate-papo tranquilo. Amanhã vai ser mais quente. Boa noite a todos e até mais.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.